Proyecto Naturfab. Bem-vindos a esta palestra em que vamos explorar o fantástico mundo da impressão 3D. Eu sou Carlos Prieto, coordenador do projeto Naturfab na Câmara de Comércio de Zamora, e vamos ver precisamente hoje como esta tecnologia, a impressão 3D, se está aplicando a um grande número de indústrias, com ênfase especial no que pode ser tanto o desenvolvimento sustentável como o importante impacto no âmbito rural. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o projeto Naturfab. É uma iniciativa que busca promover a inovação na impressão 3D, na fabricação aditiva, através de algo tão importante como é a colaboração entre Espanha e Portugal. É um projeto marcado dentro do programa Interreg Potec e é um projeto que apoia projetos ou iniciativas de cooperação que impulsam o desenvolvimento regional. Neste contexto, vamos contar hoje com especialistas de diferentes entidades e instituições que contribuem muito ao desenvolvimento da fabricação aditiva. Os nossos fantásticos convidados hoje representam universidades, centros de investigação em fabricação aditiva. Cada um vai nos dar uma perspectiva única sobre as aplicações desta tecnologia em setores muito variados. Damos as boas-vindas, em primeiro lugar, a Manuel Rodrigues, professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade de Salamanca, doutor na Escola Politécnica Superior de Zamora. Bom dia, Manuel. Bom dia, Carlos. Também connosco, João Ribeiro, coordenador do Departamento de Tecnologia Mecânica da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança. Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia, tudo bom? Também temos Óscar Carvalho, investigador e diretor do Departamento de Escolas de Engenharia da Universidade do Minho, em Portugal. Bom dia, Óscar. Também temos, por último, o Iñaki Garcia, vice-diretor científico do Centro Nacional de Investigações Metalúrgicas, que liderou um projeto super interessante neste campo. Bom dia, Iñaki. Bom dia. Buenos días, Iñaki. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar, eu acho, Manuel, dando precisamente uma visão geral deste projeto Naturfab e qual é o propósito em concreto que este projeto tem no contexto da impressão 3D. Bem, o projeto Naturfab nasce como uma iniciativa de colaboração em matéria de inovação e de investigação entre instituições de ambos os lados da fronteira, de Espanha e de Portugal, unidas pela nossa proximidade geográfica. E temos agora mesmo uma série de partners que são tanto de índole tecnológica, como o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade de León, a Universidade de Salamanca, como outros partners, que são de índole empresarial. Por exemplo, a Câmara de Comércio de Zamora, à qual Carlos pertence, a Associação Nerva e também administrações públicas, como a Diputação de Ávila, a Junta de Castilla e León, através da Fundação Fuercil. Então, temos um conjunto de partners que eu acho que enriquece muito a natureza do projeto, que vou explicar agora, porque no final, abordar a impressão 3D desde um ponto de vista puramente empresarial ou puramente de investigação deixa, por assim dizer, preconceitos importantes. Então, o seu é uma visão multidisciplinar, no qual se integra tanto o âmbito do desenvolvimento tecnológico, da inovação, como também as demandas que têm os empresários e as administrações públicas sobre essa tecnologia. Então, isso é o que nos vai permitir dar uma resposta. O projeto da Naturfab principalmente busca, como o seu próprio nome indica, a fabricação natural, ou seja, utilizar recursos endógenos naturais próprios das zonas de Espanha e de Portugal que estão participando no projeto para produzir materiais compatíveis com a impressão 3D, ou que se possa utilizar a impressora 3D. E para isso, utilizamos tanto materiais procedentes que queremos utilizar, estamos trabalhando nisso agora mesmo, tanto materiais procedentes de fontes vegetais, como o lino e o caniamo, como outros materiais procedentes de resíduos mineiros, por exemplo, da comarca de León, que participa ativamente no projeto. Neste caso, estamos trabalhando com resíduos de pizarra para criar materiais, filamentos de impressão 3D. Com isso, o que conseguimos? Com isso, queremos valorizar, em primeiro lugar, os recursos endógenos da zona norte de Portugal e da zona oeste de Espanha, concretamente de Castilla e León, que são zonas que compartilham, do nosso ponto de vista, problemas importantes, como a desindustrialização, a despovoação e tudo o que seja valorizar esses recursos próprios dessas zonas e, além disso, incentivar um setor altamente tecnológico, como é o da fabricação aditiva, que pode dar um alto valor às empresas,
Queremos que seja importante para o desenvolvimento regional. Mas não queremos que simplesmente se fique o projeto em um desenvolvimento de materiais. Queremos que esses materiais sejam compatíveis não só com a impressão 3D comercial, mas também com a impressão 3D de grande formato. A impressão 3D de grande formato é muito desconhecida hoje, porque os formatos de impressoras 3D mais comerciais são pequenos, ou relativamente pequenos. Vamos ao máximo de 40 centímetros de cama. A cama é a base da impressora 3D, o que limita muito o volume da impressão se quisermos fazer peças mais grandes. Então, isso é uma barreira importante a nível empresarial, porque quando falamos com empresas, dizemos que a impressão 3D está muito bem, mas precisamos fazer peças mais grandes, ou ter a possibilidade de aumentar o tamanho dessas peças. Então, para isso, é a impressão 3D de grande formato. Como digo, hoje há apenas opções comerciais, e as opções comerciais são muito específicas de determinados setores, ou soluções feitas à medida que têm um custo muito alto. Mas a tecnologia que utiliza uma impressora 3D de grande formato não é muito diferente da tecnologia que utiliza uma impressora 3D convencional. Então, acreditamos que há um custo de economia a escala muito grande. E o objetivo deste projeto é também tentar colocar o nosso ganho de areia para democratizar essa tecnologia, que é a impressão 3D de grande formato. Estamos falando de volumes de impressão para impressão com polímeros, mais ou menos de 1 metro quadrado de cama, 1 metro cúbico de volume. Inclusive, em outros setores estão usando para formigão, impressoras muito mais grandes e para outros materiais de construção. Mas esse não é o nosso nicho. O nosso nicho é utilizar os polímeros com base nesses materiais de origem natural, para poder imprimir em um formato que chegue a 1 metro quadrado de cama. Isso aumenta muito a utilidade que a impressão 3D tem para determinadas empresas, sobretudo no setor da ornamentação, no setor da arquitetura, no setor do imóvel, no setor do automóvel. Setores em que os tamanhos de peças devem ser mais grandes que os que se pode fazer com uma impressora 3D comercial. E tudo isso potencia o desenvolvimento sustentável e também melhora o impacto rural, porque estamos aproveitando os recursos endógenos e estamos possibilitando a descentralização de determinados processos industriais. Ter uma impressora 3D no negócio é quase como ter a fábrica em casa. Eu acho que isso é positivo para as nossas regiões. Muito interessante, Manuel. Abrem-se muitas possibilidades, de muitas oportunidades, seguramente em muitas indústrias. A minha próxima pergunta seria para o João. Uma vez feita essa contextualização do projeto, o que comentou Manuel, o que me interessa é saber, João, como você acha que a impressão 3D está se transformando, ou de facto vai transformar, eu diria, praticamente todos os setores industriais. Conte-nos um pouco, João. Ok, muito bom dia a todos. Dentro dos diferentes processos de fabricação, existem essencialmente, digamos, os clássicos, que seriam processos em que envolviam equipamentos de grandes dimensões, equipamentos muito específicos para indústrias grandes. Acontece que o surgimento deste processo de fabricação aditiva tem algumas vantagens comparativamente com os processos clássicos, não só em termos de resíduos de materiais, mas também possibilita a que pequenos fabricantes, digamos, a pessoa comum pode fabricar grande parte dos seus pequenas peças. Obviamente que se forem peças de grandes dimensões, terá sempre que ser um equipamento industrial, e nós também estamos a pensar nesse setor, por isso é que pensamos nas impressoras de grande dimensão. Mas um dos grandes problemas que vamos ter no futuro, e que já estamos a ter, não é? Tem a ver com a questão, digamos, da pegada carbónica que cada um dos países europeus tem, e o que acontece é que um dos grandes problemas da pegada carbónica é a necessidade de fabricar ou de importar produtos de países longínquos ou de outras regiões, e o fabrico aditivo permite não só às pessoas individualmente fabricar pequenas peças que teriam que mandar vir de grandes distâncias, mas também pequenas regiões, como é o caso de Bragança, da zona de Castelo e Leão, que são regiões mais periféricas e que podem, e associadas também ao setor agrícola, as zonas agrícolas, podemos produzir não só para
para nós, sermos autónomos no ponto de vista, digamos, de fabricação de pequenos produtos, mas também exportar para regiões mais próximas. No caso, é perfeitamente fácil para regiões como zona de Zamora ou de Lyon, fabricar para Madrid, a distância é relativamente curta e podemos conseguir obter produtos com propriedades mecânicas, e por isso é um pouco essa a ideia que nós temos, de introduzir estes reforços que sejam de origem mais biológica, seja de origem mais cerâmica, e permite-nos melhorar as propriedades mecânicas e desta maneira permite-nos obter produtos eh, com melhores características e que possam ser facilmente, não só garantir que as pessoas tenham esses produtos para elas próprias, mas também exportá-los para regiões muito próximas. E eu acho que este fabrico aditivo pode ser, por um lado, pode ser aplicado, obviamente, digamos, o fabrico aditivo tem várias tecnologias, algumas mais direcionadas para componentes metálicos, digamos, para os produtos mais clássicos, outros para produtos mais simples e que cada um de nós pode perfeitamente fazer. Se nós de repente temos uma bicicleta e precisamos de um suporte para um telemóvel, de um suporte para um elemento, por exemplo, para um GPS, é muito fácil nós próprios fabricarmos e não termos que ir à Amazon e pedir que esse suporte venha da China, e quando na realidade nós podemos fazê-lo perfeitamente nós, sem esses custos, sem essa pegada carbónica, que vai ser um problema nos próximos anos, e nós já estamos a sentir todos nós, infelizmente, com estes problemas que têm acontecido. Espanha, infelizmente, teve último mês, sofreu as consequências, digamos, dessas alterações climáticas, e isso temos que rapidamente resolver este problema, e eu acho que pode ser mais um passo e mais uma forma de conseguirmos de contribuir para minimizar esse efeito. E acho que, no fundo, eu acredito muito no futuro da fabricação aditiva. Por um lado, simplifica para a autofabricação, e também, mesmo para a indústria, pode ser, digamos, um campo interessante para esse setor. Muito interessante. Parece que é um campo enorme, o que pode ser precisamente uma alternativa sustentável à fabricação tradicional, com estes custos aplicados que você está comentando muito bem. Oscar, gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre se você poderia nos dar alguma aplicação prática da impressão 3D que você está desenvolvendo em algum tipo de indústria. Talvez esteja trabalhando em protótipos rápidos ou talvez em produção de peças específicas ou peças concretas. Comente-nos um pouco, Oscar, sobre o que você está trabalhando, que talvez possa ser mais propenso na hora de desenvolver uma aplicação prática, concreta. Estou seguro de que todos os nossos ouvintes estarão encantados ao escutá-lo. Obrigado pelo convite para estar presente nesta discussão, num assunto no qual eu me revejo muito. E obrigado ao João, obrigado ao Manuel pelo convite, que pronto, eu tomei conhecimento deste projeto há pouco tempo, mas fiquei logo entusiasmado, uma vez que lá está a junta, ou digamos uma área que eu gosto muito, que é a área da impressão 3D, do fabrico aditivo, e também junta, claro, esta questão da valorização das regiões, a questão da sustentabilidade. Como já foi dito, não é? Claramente o aditivo, a impressão 3D, não é? Basicamente é a tecnologia, digamos, presente, não é? Aquela que mais, como é que é dizer, que mais resultados promissores apresenta, não é? E todos os dias ouvimos nas notícias exemplos, nomeadamente na exploração espacial, não é? Agora com o emblemático SpaceX, não é? Em que lá está um exemplo muito concreto em que basicamente uma indústria que até agora basicamente era acessível, digamos, apenas a instituições científicas, e agora no fundo começa-se ou seja, até as viagens espaciais, digamos, estão acessíveis a todas as pessoas, desde, claro, consigam pagá-las, não é? Como é óbvio, mas lá está muito impulsionada pela impressão, pelo fabrico aditivo, porque, por exemplo, existe ali um elemento essencial daquelas naves, não é? Que são os motores, não é? E
E, por exemplo, no caso da SpaceX, lá a evolução dos motores, desde o Raptor 1 até o Raptor 3, por exemplo, é um caso evidente em que sem a impressão 3D não seria possível ter um motor compacto, tão potente, em que eles lá está, com a impressão 3D, no fundo conseguiram integrar no motor, ou seja, um conjunto de peças, um conjunto de funções, tudo feito quase num sistema monocoque, não é? Em que reduz o número de partes e o número de componentes, que em termos de desempenho aumenta e reduz a probabilidade de falhas. Além de todas aquelas questões do arrefecimento regenerativo que tem lá naquele motor. Pronto, lá está. Este é um exemplo muito concreto, que também temos vindo a fazer trabalho nesse caso, no desenvolvimento de materiais para aplicações aeroespacial, em que nós temos vindo a desenvolver materiais e tecnologia de fabrico para componentes de material multimaterial, ou seja, materiais em que tem materiais com diferentes funções, materiais para a parte estrutural, materiais para a parte de condução térmica. Outros tipos de materiais que temos muito vindo a fazer na área por exemplo, na indústria dos moldes, por exemplo, o que se procura na indústria dos moldes muitas vezes é reduzir o tempo de ciclo, então é necessário ver materiais com elevada capacidade calorífica, elevada, peço desculpa, condutividade térmica, de forma a reduzir o tempo de ciclo, e então as primeiras soluções que se desenvolviam era, lá está, como o João tinha acabado de referir, antes usava sistemas de maquinagem, eventualmente. Hoje em dia, com moldes complexos, com canais interiores, é possível aumentar a refrigeração interna, além de, lá está, no nosso caso, de investigação que temos vindo a fazer, temos procurado incorporar multimateriais, uns para a parte estrutural, outros para a parte de resistência mecânica, testes de desgaste, etc. E também, outra área que tem vindo muito a acontecer na área relacionada com a impressão 3D, que também, lá está, a área que temos vindo a trabalhar, é a área da questão dos implantes, por exemplo, a questão dos implantes biomédicos, tem claramente a impressão 3D associada à digitalização toda que houve, não é? Hoje em dia existem técnicas de digitalização, ou seja, hoje em dia é possível fazer a personalização dos implantes, não só do ponto de vista, digamos, mecânico, não é? Mas também, digamos, bioquímico. Hoje em dia já é possível desenvolver implantes com materiais da própria pessoa, ou seja, incorporar na superfície, ou seja, a gente faz uma estrutura tridimensional usando um processo, depois a seguir usa outro processo de impressão em que faz o revestimento com materiais mais biocompatíveis com aquela pessoa, ou seja, hoje em dia é possível fazer esta personalização. Lá está, a personalização no fundo eu diria que é outro dominador daqui da tecnologia da impressão 3D, em que é personalização, quando digo no caso de implantes biomédicos, é personalização do implante biomédico, mas existe personalização em todo o tipo de vários segmentos da sociedade, e lá está, e hoje em dia facilmente as pessoas conseguem desenvolver, mais facilmente, não é? Conseguem fazer esta personalização dos implantes, não é? Que no fundo aumentam muito a sua viabilidade. Não é? Isto, pronto, eu diria que pronto, os principais pontos que temos vindo através, eu diria que são estes, mas estão sempre a surgir. Por exemplo, a indústria automóvel, por exemplo, tivemos algumas coisas a ver no caso, por exemplo, segmentos do motor, em que precisamos ter zonas funcionais para o desgaste, para a acumulação de óleo, etc. e tal. Ou seja, eu acho que a impressão 3D, no fundo, permite desenvolver esses componentes multifacetados e com funções variadas, com geometrias extremamente complexas e funcionais que outros processos não permitiam. Fantástico. A verdade é que lidou com empresas de dimensões muito diferentes, desde as grandes até às que podem ser um pouco, o que é a economia real em particular. Neste sentido, penso que o Iñaki está a trabalhar num projeto muito interessante que visa promover o desenvolvimento rural e, naturalmente, também combater algo relativamente complicado que temos nestas zonas, onde o projeto opera, que é a exploração. Iñaki, sabemos que está a trabalhar num projeto, penso que se chama Rural 3D. Se puder explicar um pouco mais sobre isso e como, muitas vezes pode parecer que isto pode parecer um pouco distante para o cidadão. Penso que no nosso projeto de que está a abordar, podemos vê-lo de uma forma um pouco mais tangível, mais palpável, mais ao nosso alcance. Comente-nos um pouco, Iñaki. Sim, o projeto Rural 3D é um projeto de linhas estratégicas do Ministério da Ciência e contamos também com o apoio da Fundação Cotec para a Inovação. É muito complementar ao vosso projeto, mas estamos mais focados em realizar um estudo e uma avaliação de impacto económico e social que a impressão 3D pode ter em áreas, especificamente rurais de Espanha, do que é a Espanha vazia,
e estamos a limitá-lo apenas à Espanha. É um projeto nacional neste projeto. É muito multidisciplinar, porque trabalhamos com cientistas e tecnólogos de diferentes países com experiência em diferentes tecnologias de impressão 3D, diferentes materiais, mas também há colegas do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Instituto de Políticas Públicas que podem fazer essa avaliação económica e também relacionada com a geografia dessas áreas rurais. A Universidade Nacional, a distância UNEV e a Universidade de Castilla-La Mancha também participam neste projeto. O projeto envolve também a Universidade Nacional, a distância UNEV e a Universidade de Castilla-La Mancha, que fornecem, digamos, o aspecto da formação, que é sempre uma das coisas necessárias. Quando se fala de impressão 3D, há que dar sempre muita ênfase à formação que é necessária e algumas empresas também colaboram. Assim, o projeto tem diferentes partes. Por um lado, baseia-se em inquéritos. Inquirimos 5.000 empresas, tanto em zonas rurais como urbanas, com inquéritos tradicionais para ver, bem, o conhecimento destas empresas, que são PMEs, com menos de 200 empregados. O conhecimento em 3D. Bem, se estão a pensar utilizá-lo, ou como veem, e como veem, e como veem. Isto é, numa metodologia mais avançada, baseada nas preferências declaradas. Algumas dessas empresas, por isso, foram entrevistadas com mais profundidade para ver realmente o que uma empresa precisa para implementar a impressão 3D, para utilizar a impressão 3D nos seus processos. Por outro lado, também é muito importante saber, digamos, a opinião dos cidadãos e das administrações locais, pelo que também realizámos inquéritos e entrevistas a conselhos municipais, conselhos provinciais, associações locais e os próprios cidadãos em algumas das cidades, para ver um pouco bem que conhecimentos, que expectativas têm sobre a impressão 3D, que ideia têm de como a poderiam utilizar, que vantagens, que desvantagens é que as próprias pessoas dessas aldeias veem. E com tudo isto, no final, o objetivo do projeto é poder propor uma política pública que ajude a implementar a impressão 3D em pequenas empresas que podem surgir como empresas de serviços de impressão em áreas locais. E a ideia é que essa política pública, no final, deve estar disponível para as administrações locais, ou seja, dos conselhos municipais, conselhos provinciais, conselhos regionais, e para eles possam, bem, a partir daí, desenvolver e investir dinheiro para poder usar a impressão, para poderem utilizar a impressão 3D como método para criar emprego ou manter emprego. No final, o que também queremos é que seja mais opção para os jovens que vivem nas aldeias e que têm outra opção que não o setor primário, a agricultura ou os serviços, para que tenham uma opção de trabalho industrial e que possam, se quiserem, ficar nessas aldeias. Muito bem. E Manuel, ensina ao livro, precisamente, o que sacou agora mesmo Iñaki, a importância, sobretudo, destacando que é a impressão 3D no âmbito da educação. Entendo que, desde a Universidade de Salamanca, estão de alguma forma utilizando algum tipo de ferramentas para promover esta tecnologia, tanto no que é empresa, como sobretudo no cidadão. Você pode comentar algo sobre isso, Manuel? Sim, na verdade estamos realizando iniciativas dentro deste projeto e também com outros projetos. Agora mesmo estamos começando um projeto Erasmus Plus, que nos concederam também, que se denomina Ecolab. Estamos agora começando a andar também em colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança, em que participam também João e outros colegas de diferentes países, de 5 países, neste caso de 4, de Espanha, de Portugal, de Lituânia e da Polónia. E aí estamos. Queremos um pouco fomentar o ensino baseado nesta impressão 3D, que a nível universitário é muito útil, porque logicamente nossos estudantes, não só de engenharia, mas estudantes de outras áreas, talvez relacionadas mais com a educação, podem beneficiar da impressão 3D, que no final não é tão difícil de manejar a nível do usuário, quer dizer, não requer grandes conhecimentos de engenharia para imprimir uma peça. Outra coisa é imprimir uma peça funcional que tenha de fazer determinadas, que tenha que resistir a certas cargas, com materiais mais complexos. Mas em seu uso mais básico, é muito simples. Então, a impressão 3D é muito fácil de integrar nos processos de ensino e aprendizagem, tanto na universidade, claro, como nos colégios e nos institutos, que é outro vetor importante de desenvolvimento dessa tecnologia. Quer dizer, os estudantes e alunos do secundário já têm suficientes conhecimentos e habilidades digitais para saber desenhar uma peça e imprimi-la em 3D. E isso, como acontece com a robótica e com outras tecnologias disruptivas e emergentes. Quanto mais cedo se aprende, mais se vai desenvolver
e mais vai ajudar essa pessoa durante a sua etapa profissional. Então queremos que seja algo fundamental integrar a impressão 3D, que nos últimos anos é uma tecnologia que se democratizou muito, que baixou muito os seus custos e hoje em dia há muitas opções para que com baixo orçamento se possam realizar ações formativas muito interessantes, utilizando impressoras 3D e softwares de desenho, que são as duas coisas da mão. Desenho e impressão são duas pernas da mesma mesa e as duas são muito interessantes a nível de aprendizagem. Sim, João, gostaria de saber um pouco mais agora, especialmente sobre como estão a ser feitas as coisas agora em Portugal nesta área. Ou seja, se há muitos empreendimentos, se estão a ser gerados cada vez mais empregos em torno da impressão 3D, e especialmente no que possam ser estas áreas rurais e de alguma forma se você tem algumas Fab Labs na sua área. Como elas estão a funcionar, como vocês estão a treinar as suas áreas no seu distrito nesse assunto. Sim, nós aqui no IPB temos um Fab Lab desde há uns 10 anos para cá, penso eu, à volta de 10 anos, e que de facto a ideia deste Fab Lab surgiu, por um lado, para dar, no fundo, para introduzir estas tecnologias de fabrico aditivo e outro tipo de tecnologias ligadas ou termos específicas do Fab Lab aos alunos, mas não só aos alunos. A ideia também foi que pudéssemos ter um espaço aberto com estas novas tecnologias também para a cidade, neste caso para a cidade de Bragança. E de facto temos tido alguns trabalhos em que, não só de alunos, mas também de algumas empresas que precisam principalmente na área da prototipagem rápida, quando precisam de algum tipo de protótipo em que haja necessidade digamos, da tecnologia da impressão 3D, então normalmente eles vêm ter connosco, os empresários ou pessoas individuais, e podem utilizar este espaço. Normalmente o único custo que tem é essencialmente o custo da matéria-prima. Algumas vezes, quando são pequenas peças a suportar pelo IPB, outras vezes tem que ser as pessoas a poder dar alguma ajuda ou pelo menos material para fazer esse trabalho. Eu penso que desta forma nós conseguimos divulgar bastante a tecnologia para as empresas e para pessoas individuais. Quanto à tecnologia, digamos, do fabrico aditivo em Portugal, ela tem de facto vindo a surgir, a crescer bastante, não só em várias áreas industriais, e um dos setores muito fortes que nós temos a nível industrial é o setor digamos, da parte mais na área da metalomecânica, mais especificamente na área dos moldes e os novos moldes, um bocadinho na sequência do Oscar ter falado, não é? Existem já muitas empresas de moldes que desenvolvem os moldes por fabrico aditivo, porque tem várias vantagens, não só a questão da refrigeração, que é um sistema muito mais eficiente e conseguimos, de alguma forma, desenvolver canais de refrigeração específicos na região em que se pretende, mas também porque há menos perda de material, há muito mais aproveitamento de material, e isso baixa significativamente o custo desses moldes, digamos. E esse é talvez um dos setores, digamos, na indústria portuguesa, que tem muita tradição. Portugal houve um período que foi dos maiores produtores de moldes a nível mundial, e penso que é uma dos setores mais em que de facto pode ser que tem vindo a crescer muito essa área. Existem outros setores também na área da metalomecânica e na área automóvel que têm vindo a aparecer, mas eu penso que esse talvez seja, digamos, dentro da indústria portuguesa, um dos setores que tem vindo um crescimento maior e a aplicação maior do fabrico aditivo. Agora, não, digamos, o fabrico aditivo clássico que nós conhecemos na área dos polímeros, mas mais direcionado para a parte dos metais. Obrigado. Oscar, como percebes tu, desde a Universidade do Minho, os avanços importantes que está havendo em impressão 3D, em o que é a fabricação de peças complexas? Há um momento, precisamente, João, sobre o setor automóvel.
Como estás percebendo por aí desde a Universidade do Minho? É assim, a nível da Universidade do Minho, aliás, há um conjunto de infraestruturas aqui, grupos foram montados, aliás, de investigação à volta do fabrico aditivo. Por exemplo, concretamente no grupo de investigação onde eu estou, que é o SMEMS, por exemplo, o projeto estratégico foi esse, foi no desenvolvimento de tecnologia de fabrico aditivo de componentes multimaterial e multifuncional, ou seja, não desenvolvemos os materiais e as tecnologias. Por exemplo, eu, concretamente, com um doutoramento, eles usam a tecnologia de fabrico que não existia, não é? Que era, lá está, por exemplo, falamos do exemplo dos moldes, da aeroespacial, que lá está, é fazer materiais, ou seja, neste caso aplicado a materiais metálicos e cerâmicos, ou seja, a impressão de materiais, ou seja, o mesmo componente de ter dois tipos de materiais, ou seja, isto no FDM, não é? No filamento era tipicamente, já era muito usado, mas por exemplo nos pós-metálicos era uma tecnologia que não existia. Então estivemos a trabalhar nessa parte tecnológica. E além do nosso centro de investigação, existem outros centros. Existe aqui um grupo de trabalho para onde não desenvolve tecnologia, eu diria que são utilizadores de tecnologia, que é o DomLab, que também trabalha muito nessa área do fabrico aditivo. E eu acho que na generalidade toda a universidade usa o fabrico aditivo, não é? Isto é até um bocadinho no seguimento, seja a nível científico, seja a nível pedagógico, não é? No que se refere ao nível científico, claramente hoje em dia as pessoas usam impressão 3D como ferramenta que no fundo auxilia na produção de dispositivos que muitas vezes a investigação, muitas vezes, quer dizer, de outra forma, eram muito demorados a sua obtenção e muito custosos, não é? Hoje em dia, claramente, as pessoas na sua investigação estão sempre a precisar de dispositivos de auxílio à investigação, então a impressão 3D é fantástico, porque rapidamente a gente tem um componente à medida daquilo que precisa. Isto, a nível da investigação, acho que é uma ferramenta de apoio essencial. Depois, a nível educativo, não é? Como já foi falado, não é? Claramente, já é da cultura, acho eu, do meio universitário, as pessoas recorrerem à tecnologia de impressão 3D, no fundo, para produzir kits didáticos, para produzir material pedagógico que de certa forma facilite este processo de ensino-aprendizagem. Eu diria que isto é transversal a toda a universidade, não só a nossa, mas penso que a nível nacional é algo praticamente utilizado por todos, em que lá está, estas ferramentas são usadas, no fundo, para, pronto, na universidade o que é que as pessoas procuram fazer, na universidade, em sistema de ensino em geral, no fundo é fazer uma aprendizagem significativa, não é? Uma aprendizagem muito baseada em projetos e cada vez mais projetos vindos das empresas, em que a impressão 3D aqui é, 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 é extremamente importante. Claro que, como em tudo na vida, não é? Tem que ter sempre cuidado na utilização de cada uma das tecnologias, não é? Eu acho que agora estou a assistir eu pelo menos com os meus alunos, estou a assistir a um fenómeno que, lá está, devido à tal facilidade de utilização da impressão 3D, não é? Eu acho que estamos num nível de utilização da impressão 3D muito semelhante ao que se calhar ao que aconteceu há uns anos com a impressão de papel, em que o pessoal ia idealizava umas coisas no computador, usavam as ferramentas de geração de imagens, de software de imagem, e depois imprimia, no fundo, apresentava, no fundo, exteriorizava a sua ideia até através da impressão de uma folha de papel. Hoje em dia, usando de secar as ferramentas. Hoje em dia está a acontecer a mesma coisa com a impressão 3D. Existe tanta disponibilidade de software, sistemas open source, bases de dados, peças online com os respectivos ficheiros em que é quase só imprimir. Então, o que é que isto faz? Que eu acho que está a acontecer também pode ser um problema, que é, eu já notei nos meus alunos que claramente todo e qualquer projeto que se pede, a primeira coisa que eles pensam é a impressão 3D. E eles muitas vezes têm que chamar a atenção que impressão 3D é importante, claro, mas atenção que não é substituta dos outros processos, ou seja, então acho que é como em tudo na vida, não é? Ou seja, às vezes acho que banalizam a utilização do processo e acabam por se esquecer de outros processos, o que pode, de alguma forma, também afetar a sua formação se não tivermos cuidado. Mas claramente eu me referi a uma tecnologia que está aí, em que as pessoas podem tirar proveito, quer a nível científico, quer a nível pedagógico, nos mais variados assuntos, não é? Em todos os assuntos, e pessoalmente agora, por exemplo, esta questão da sustentabilidade, claramente é um assunto que está aí e que nós temos que resolver, em que a impressão 3D vai ter um papel preponderante. E eu acredito muito seriamente que, até em colaborações futuras que podemos vir a ter, que claramente a impressão 3D, a forma como a gente conhece é uma forma, não é? Mas muito provavelmente, associado a isto à sustentabilidade, novas tecnologias vão ter que emergir daqui.
seja, no sentido de integrar toda, todo, toda, toda esta questão dos resíduos, da sustentabilidade, a questão da pegada, ou seja, no fundo, e então, ou seja, há muita ciência para se fazer aqui, há muitas oportunidades e é por isso que pronto, isto é a minha visão geral, então, eu acho o papel importante da impressão 3D, quer a nível científico, quer a nível pedagógico. Muito bem. Iñaki, uma das contas importantes do projeto que falamos no princípio é o tema da sustentabilidade na economia circular. Como acreditas que este tipo de projetos, o projeto que nos comentavas antes, que tens em marcha, pode apoiar precisamente esta economia circular nas áreas rurais como as nossas? Sim, ou seja, a fabricação aditiva tem algumas características que podem favorecer a sustentabilidade, tal como quando você diz a utilização de materiais que podem ser de origem vegetal ou resíduos e tal, que é uma das grandes vantagens, poder integrá-los em materiais para reutilizá-los e, por outro lado, também, o que vocês mencionaram, é poder pensar em uma volta a uma situação em que haja muitas fábricas distribuídas por todo o território, ao invés de fazer a concentração da produção em grandes fábricas nacionais ou até mesmo em outros países, voltar um pouco à distribuição, e de tal forma que haja pequenas fábricas e que sejam que não tenham que fazer uma grande inversão, porque essa é outra das vantagens da fabricação nava. Quando você tem uma impressora, você pode fabricar qualquer geometria. Não é necessária uma inversão para moldes e equipamentos, como que essas pequenas fábricas poderiam fabricar diferentes peças para, digamos, satisfazer a demanda de uma zona local, e nós temos visto alguns exemplos, como vocês também viram, o tema da fabricação de repousos ou a fabricação de alguma utilidade específica para a agricultura, para a coleção de produtos vegetais, etc. São coisas em que é conveniente ter uma fábrica local que se possa apontar de forma mais fácil às demandas de cada zona, porque dependendo da zona, tem algumas demandas diferentes e tudo isso reduz também a quantidade de carbono que se reduz ao ter que transportar muitas mercadorias. Muito bem, é muito interessante o pequeno debate que levamos neste momento. Vamos ter que ir já finalizando e sim, que me gostaria que cada um de vocês me transmitisse uma mensagem final sobre o projeto, sobre o futuro que pode ter a fabricação aditiva, sobre o potencial impacto na indústria ou sobre qualquer questão que talvez não tenhamos comentado e que achem interessante comentar. Manuel, começamos com você. Uma mensagem final, por favor. Muito bem. Finalmente dizer que a impressão 3D como tecnologia aditiva, eu creio que agora mesmo está em um nível de desenvolvimento já muito avançado, mas que segue avançando e a nível da pesquisa há mais coisas por fazer e os principais objetivos que se tem que colocar em todas essas linhas que desenvolve a impressão, o 3D, são precisamente o favorecimento da economia circular e, como bem disse o Iñaki, também a descentralização dos processos de fabricação para dar oportunidades a todas essas zonas de Espanha, de Portugal, da Europa em geral, que estão despovoadas e que não têm conexões muito boas com núcleos mais industrializados e que precisamente sofrem dessa problemática de despovoação e da desindustrialização. Então eu creio que tem que colocar a impressão 3D em benefício da sociedade. Muito bem. João, uma mensagem final. Em relação à ideia que eu tenho, digamos, como objetivo final desta tecnologia de impressão 3D, eu creio que ainda estamos num período muito inicial, estamos na infância desta tecnologia e acredito que o crescimento que ela vai ter, não só em termos de divulgação, mas em termos de avanços tecnológicos, vão trazer grandes benefícios, quer à sociedade, quer à Europa, que é uma área que, infelizmente, em termos industriais, tem perdido muito a sua capacidade e a sua a capacidade, digamos, de desenvolvimento, e eu acho que é uma área que a Europa, como um todo, devia apostar, e eu acredito que, digamos, essa tecnologia vai ser a tecnologia do presente, mas essencialmente será a tecnologia do futuro. Não só por questões ambientais, mas por questões até da obtenção de novos produtos, novos materiais. Portanto, eu acredito que, digamos, que será um futuro brilhante esta tecnologia, e só aposto que só gostaria era que de facto a Europa como um todo apostasse nela e visse de facto o potencial que ela vai ter no futuro. Muito bem. Oscar, uma mensagem final? Sim, é assim, eu acho que lá está.
a impressão 3D no fundo vai ajudar a mudar o mundo e a forma como a gente o conhece, não é? Ou seja, nomeadamente, a questões já foram faladas, não é? Nomeadamente a personalização, ou seja, vai permitir cada vez mais haver todo um conjunto de componentes nos diferentes segmentos da sociedade personalizáveis, tem um impacto na redução dos resíduos e na sustentabilidade, ou seja, com a incorporação não só a redução de utilização de raw materials, né, materiais de base, mas também a incorporação nos próprios materiais de resíduos ou subprodutos, a tal descentralização da produção, também contribui muito para uma inovação acelerada, uma vez que lá está, esta facilitagem de prototipagem, não é? Contribui muito para a inovação acelerada. Deu o exemplo há pouco da SpaceX, nós podemos dar outros montes de exemplos em que, mas mesmo as pessoas em casa podem fazer inovação, ou seja, acelerada. Nós tivemos um exemplo muito prático que aconteceu no tempo do Covid, em que as pessoas basicamente recorrendo a esta tecnologia deram uma resposta muito eficiente, em que utilizadores domésticos, no fundo, começaram a produzir e a dar resposta para situações do Sistema Nacional de Saúde. Existe em termos de design e configurações, está a acontecer, por exemplo, até na própria construção civil com impressão 3D, sei lá, toda a questão da medicina personalizada, a questão dos materiais avançados, que também cada vez acontece mais na impressão 3D, a questão da economia circular e descentralização da produção, também como já falamos. Pronto, ou seja, há todo um impacto na sociedade e no mundo em que claramente este processo vai ser impactante, vai ter um papel preponderante e até agora neste assunto que está muito de moda, até na própria exploração espacial, ou seja, aquilo que nós aqui há uns anos achávamos que era coisas de ficção, em que a impressão 3D está a dar cartas e está a contribuir para no fundo, para transformar aquilo que há uns anos era ficção em realidade. Muito bem. Por último, Iñaki, mensagem final que quer estabelecer. Eu acho que também tem que se ser muito otimista com a implementação de impressão 3D, mas tem que ter também cuidado ou ter também em conta que é uma percentagem muito alta de empresas, de pequenas empresas, não somente em zonas rurais, mas em toda a Espanha, que não têm as capacidades suficientes para adotar novas tecnologias e nem mesmo impressão 3D, mas simplesmente novas tecnologias de inovação e digitalização. Há empresas a quem vai custar muito e precisam fazer mais esforço em formação, não somente a nível universitário, mas também técnico, porque no final, esses universitários, os grupos de engenheiros e tal, vão demorar um tempo para chegar a essas empresas. Então, é preciso fazer uma formação diretamente nas empresas e em tudo o que é inovação, saber como aproveitar novas tecnologias, como mudar os processos, implementá-los e obter benefício, não somente na impressão 3D. Isso é uma coisa que devemos fazer através de políticas públicas. Muito ilustrativo de todos os desafios e oportunidades que se apresentam e um futuro muito esperançoso que temos de alguma maneira que afrontar, graças a minutos como este e graças em especial a Manuel Rodrigues, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Salamanca, João Ribeiro, professor do Instituto Politécnico de Bragança, Óscar Carvalho, da Universidade do Minho e Iñaki Garcia, vice-diretor científico do Centro Nacional de Investigações Metalúrgicas. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por nos mostrarem um pouco de tudo o que nos espera, agora e, claro, no futuro. E por continuarmos a avançar e a crescer juntos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.